Fala, meus amigos, de volta aqui com vocês. Eu trouxe agora um exercício que ele é um pouco mais avançado no seguinte sentido. Ele vai você vai ter que ter uma percepção aqui tanto da função exponencial quanto de log, tá? Na verdade, assim, você vai ter que ter uma noção de equação exponencial e equação logarítmica, tá? Então, por isso que eu coloquei até um pouco mais avançado aqui dentro do nosso módulo, mas aqui é um exercício que a gente tem que ter uma noção, porque a gente começa com uma coisa e depois vai para outra, tá bom? A gente começa resolvendo como exponencial, depois a gente acaba aplicando aqui a estratégia para log, tá bom? Então, pessoal, o que nós temos aqui? A gente tem o seguinte, ó, o exercício aqui, ele deu pra gente aqui o seguinte detalhe, ó. A lei seguinte mostra a depreciação, então se ele falou que a depreciação eu sei que está perdendo valor, tá? Então isso aqui é perda de valor, tá? Perda de valor de um equipamento industrial, tá? Então o equipamento, quanto mais você usa, mais ele vai deteriorando. Então vai ocorrendo uma depreciação até para fins contábeis, ou seja, você tem uma ferramenta, você tem uma máquina lá, você é um empresário, tem uma máquina, você quer calcular o valor dos ativos lá da sua empresa, o valor ali, tanto que você tem, tanto em dinheiro quanto em maquinário da empresa ali. Você precisa então saber quanto que aquela máquina vale. Se aquela máquina, quando você comprou aquela máquina, de repente foi 20 mil reais. Mas ela valia 20 mil quando você comprou. Quando você pôs da porta para dentro, cada dia que ela passa, cada dia de uso, ela vai valendo menos. É igual carro, veículo também é a mesma coisa. Então, essa função aqui, ela representa o cálculo dessa depreciação, ou seja, do quanto isso vai desvalorizando, o quanto que isso vai desvalorizando com o tempo, tá? Então fique de olho na expressão e já sublinhe sempre a expressão, destaque ela aí, e aí ele vai falar bem assim que o VT é o valor em reais, então aqui é o valor, então eu quero saber quanto que ela está valendo hoje, então você calcula aqui por meio dessa expressão, então esse aqui é o valor em reais, tá? E aqui, pessoal, o T, logicamente aqui, vai ser o tempo. Mas não basta saber que isso aqui é só o tempo, você tem que saber que unidade que isso aqui está, certo? Então ele falou que aqui o tempo está dado em anos, beleza? Então aqui ó, é o tempo em anos. Isso aqui é importante porque às vezes o exercício vai querer te pedir alguma coisa em meses ou pode te confundir ali, tá bom? Então vamos lá, ele quer saber na letra A, aqui eu tenho letra A e letra B, tá? Aqui ele quer saber assim, na letra A, por qual valor esse equipamento foi adquirido, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, ele quer saber assim, se a expressão que representa essa depreciação é essa, por quanto esse equipamento foi adquirido? Quando ele fala assim, por quanto esse equipamento foi adquirido, você concorda comigo que ele quer saber quanto que esse equipamento valia lá no começo da contagem? Se é lá no começo, é aonde? No tempo o quê? Zero, tá? Então fique com cuidado, assim, nós fizemos outros exercícios aí que eu mostrei isso para vocês, utilizar esse recurso de fazer o tempo igual a zero, ele é muito comum e ele ajuda muito a gente a encontrar uma série de coisas. Se eu não tenho a informação do valor inicial, eu aplico o tempo zero e descubro. Se eu está faltando uma constante, eu aplico o tempo zero e descubro. Então, essa técnica aqui é muito importante, só que você tem que saber quando utilizar, ou seja, se ele está falando por qual valor. Se ele quer por qual valor, eu estou querendo ver. Quero saber o valor do V. Que esse equipamento foi adquirido? Adquirido ele foi lá no começo, então na contagem do tempo, então é no tempo zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão lá de cima e vou simplesmente substituir, pessoal, o tempo por zero para saber, então, no início da contagem, quanto que esse equipamento estava valendo. Então eu vou fazer a simples substituição do tempo aqui por zero, tá? Então quer dizer que aqui eu vou substituir também por zero, tá bom? Se eu fizer essa substituição, eu vou estar calculando então o valor inicial. O valor inicial então vai ser 5.000 vezes 4, aí aqui ó, menos 0,02 vezes zero, já que o tempo é zero, vai dar zero. Então eu vou ficar com o expoente zero aqui, ó, porque isso aqui tudo em cima zero, tá? E aqui então eu vou ficar, ó, que é zero, né? V de zero igual a 5.000 vezes 4 elevado a zero, pessoal. 4 elevado a zero vai dar 1, tá? Então aqui eu vou ter que o meu valor inicial é 5.000 vezes 1, que vai dar quanto aqui?
5.000. Então, R$5.000 é o valor inicial dessa máquina, tá bom? Aí tem os engraçadinhos que vão falar bem assim, ah, mas era esses 5.000 aqui então. Pessoal, é sim, só que tem um detalhe, nem sempre, quando a expressão ela é um pouquinho mais complexa, esse número que está aqui não necessariamente corresponde ao valor inicial. Eu vou dar para vocês aqui como exemplo um exercício que nós fizemos aí, ó, em aulas passadas. Ó. Esse exercício aqui, apesar de ter 15.000 aqui, o valor inicial que o exercício falou era 10. Então não batia, ó, não era a mesma coisa. Tá? Então, cuidado, é meio arriscado, nem sempre é. Por isso que você faz a conta para conferir se é ou se não é. Você substitui o tempo zero para poder conferir se é ou se não é, tá bom? Então, aqui, resolvemos, achamos o V0, que é quanto vale a máquina no início. Mas nós temos uma letra B que ele quer saber para que valores de tempo, ou seja, passados quantos anos, ou para quantos valores aí, né, de tempo, o equipamento vale menos que 2.500, tá? Então ele quer saber para quais períodos de tempo aí esse equipamento vale menos de 2.500. Se ele me deu o valor, ele está me dando aqui o valor da letra V, né? A informação da letra V. E aqui ele está querendo o T, certo? Então olha só, eu vou pegar minha expressão lá, minha funçãozinha lá, vou substituir, ó, 5.004.002, então aqui, ó, 5.000 vezes 4 elevado a menos 002 vezes o tempo. E aqui eu quero achar o tempo para que isso aqui aconteça. Então, num primeiro momento, eu vou resolver como sendo uma igualdade, tá? Então, se ele me deu a informação do valor, que é a minha referência, tá? Que é justamente o 2.500, eu vou colocar aqui, ó, 2.500 igual a 5.000, tá? Vezes 4 menos 002t, tá bom? Aí, pessoal, nós já até fizemos algo parecido com isso. Você mantém e preserva esse cara, esse exponencial aqui, que tem a letra ali, e você pega esse cara e passa dividindo. Então, aqui vai ficar 2.500 dividido por 5.000, tá? Isso aqui vai ser igual a 4 elevado a menos 0,02t, certo? E aqui, pessoal, eu posso cancelar os zeros, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, que isso aqui vai ficar com 25 sobre 50 igual a 4 menos 002t. E aqui é possível simplificar, tá? É possível simplificar isso aqui, ó. Isso aqui, simplificando aqui por 5, pode ser por 25 logo, né? Por 25 logo. 25 dividido por 25 vai dar 1, 50 dividido por 25 vai dar 2. E aqui eu vou ter 4 elevado a 0,02, tá bom? Pessoal, aqui eu posso ter duas maneiras para resolver esse exercício. Uma usando log e a outra usando só exponencial. Tanto faz. Eu vou mostrar para vocês das duas maneiras, tá? Primeiro eu vou mostrar usando só exponencial. Nós aprendemos nas primeiras aulas de exponencial lá que quando eu tenho bases diferentes eu tenho que transformar tudo em bases iguais. Como aqui apareceu um 2, esse 4 aqui eu posso fazer ele virar um 2 fatorando. Então isso aqui ficaria assim, ó. Separar aqui. Isso aqui ficaria assim, ó. 1 sobre 2, tá? Igual o 4, dá para fatorar. 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, tá? E isso aqui vai ficar menos 0,02t. E aí, pessoal, esse meio aqui, eu posso subir esse 2. Se o expoente dele é 1 aqui, quando eu subo, fica 2 elevado a menos 1. Nós explicamos isso nas nossas primeiras aulas de exponencial aqui, tá? Então, beleza. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar expoente aqui, ó, potência de potência, eu vou pegar, multiplicar. 2 vezes 0,02t aqui vai dar menos 0,04t, ou seja, eu dobrei aqui o valor, né? E aqui, pessoal, ó, perceba comigo, eu estou aqui com 2 elevado a menos 1 igual a 2 elevado a 0,004t aqui. Posso cortar? Pode, porque a base é a mesma.
Aí, o que eu posso fazer aqui agora? Vai ficar menos 1 igual a menos 0,04 elevado a t, tá? Ó, igual, vezes t. Aí, pessoal, ó, se t está multiplicando, eu quero achar o tempo. Se ele está multiplicando, eu passo para baixo dividindo aqui. Então, vai ser menos 1 igual a menos 0,04, tá? Esse seria o valor do tempo, tá? E aí, fazendo com a calculadora, você pode fazer calculadora se quiser, senão a gente pode até transformar em fração aqui. Eu vou transformar em fração para a gente não usar a calculadora aqui. Menos menos fica mais, então ficaria aqui 1, tá? E aí, pessoal, 0,04 em forma de fração, isso aqui seria 4, tá? Sobre 100, ok? 4 sobre 100, isso é 0,04. Aí, fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso da segunda fração, pessoal, se eu tenho 4 sobre 100, seria 100 sobre 4, tá? E aí, pessoal, 1 vezes 100 vai ser aqui 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, pessoal, vai dar 25. Então, a nossa referência, o nosso tempo aqui, ó, é 25, tá? Então, ó, quando o tempo for 25, já vai, 25, né, 25 anos, que é o tempo aqui em anos, quando for 25 anos, já vai começar a chegar na barreira dos 2.500. Perceba que o produto ele vai desvalorizando, ó. Ele vai desvalorizando, desvalorizando, aí ele chega aqui nos 25 anos, ele já chega nesse limite aqui, ó, tá? E ele quer aqui que tenha um valor menor, que seja menos de 2.500. Eu sei que em 25, quando o tempo for 25, já vai cravar os 2.500. Então, quer dizer que para qualquer valor à frente de 25 anos, ou seja, 26 anos, 27 anos, já vai ficar sempre abaixo, o valor desse equipamento vai ficar sempre abaixo de 2.500. Então, quer dizer que quando o tempo for maior que 25 anos, vai acontecer que esse equipamento vai ser sempre, então, menor do que 2.500. A depreciação ela vai descendo, 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 né? A gente já viu que o equipamento aqui custava R$5.000, ele vai diminuindo. 4.000, 3.990, 3.800, 3.700. Quando o equipamento tiver 25 anos, ele vai estar valendo exatamente 2.500. Aí, a partir de 25 anos, ele já vai ter um valor abaixo, ou seja, menos de 2.500, que é o que o exercício pediu. Então, menos de 2.500 ele vai ocorrer quando o T for maior que 25 anos, tá? Então, aqui nós fizemos esse exercício, pessoal, somente por equação exponencial, tá? Iniciamos com a função, transformamos em equação, fizemos. Esse mesmo exercício a gente poderia fazer com log, tá? Com logaritmo. Como é que seria esse mesmo exercício usando logaritmo, tá? Então, eu vou partir desse pedacinho, dessa parte aqui, o último ponto que eu fiz em vermelho, e a gente vai fazer agora só que como se fosse log, tá? Nem sempre vai ser possível esses dois caminhos, às vezes é obrigatório que tenha que ser por log. Aqui eu só consegui ver que daria para ter dois caminhos, porque eu vi que deu 2 e 2 vira 4. Tá? Quer dizer, o 4 vira 2, né? E aí, então, eu percebi essa correlação. Mas se aqui, por exemplo, fosse um 7 ou um 3 aqui, não teria como 3 e 7, um transformar no outro. Então, claramente, teria que ser somente por log a solução dessa questão. Mas como eu vi que era possível fatorar, então eu vi que daria para fazer por log. Agora eu vou fazer o mesmo finalzinho aqui, só que usando logaritmo. Ó, então, eu tenho aqui 1 sobre 2 igual, ali está 4, 0,02, né? Que é isso que está ali, né? 002t, tá? Para resolver isso aqui por log, pessoal, veja comigo aqui o seguinte, tá? Eu vou transformar isso em logaritmo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui eu posso transformar do jeito que está, eu posso transformar em decimal aqui primeiro. Eu vou do jeito que está aqui mesmo, tá? Para resolver um exercício de exponencial assim, pessoal, que não tem saída mais como exponencial,
eu vou resolver como log da seguinte maneira. Eu vou aplicar log em ambos os lados. Então, eu vou acrescentar a palavra log nesses termos. E isso vira um log, tá? O log de uma divisão, a gente resolve da seguinte maneira. Eu pego o log e separo com uma subtração. Então, log de uma divisão, de uma fração, você quebra em dois logs. Log de 1 menos log de 2, tá? Aí aqui, pessoal, esse 4, né, eu acabo ficando aqui com 4 elevado a menos 0,02t. Quando eu tenho log de uma fração, de um expoente, aliás, eu pego esse expoente e derrubo o expoente, tá? É uma outra propriedade de log. Então, ó, vai ficar aqui log de 1 menos log de 2, tá? E aqui eu vou ter o expoente, eu vou derrubar. Então, vai ficar menos 0,02t, tá? E aqui log do número 4, ok? Aí nós temos o seguinte aqui, pessoal. Eu vou ter aqui esse log, ó, log de 1. Sempre que eu tiver log de 1, pessoal, log de 1 sempre vai ser 0. Então, isso aqui já era. Eu vou ficar, então, com menos log de 2 aqui, igual. Aí eu vou passar aqui a ter aqui, ó, log, né, menos 0,02t. Aí eu tô com log do número 4, tá? Log do número 4, beleza. Só que antes tem um detalhe. Perceba comigo aqui o seguinte, ó. O número 4 eu consigo fatorar, porque aqui apareceu log de 2. Eu quero transformar no log de 2 aqui também. Então, ó, o número 4, se eu fatorar ele é 2 elevado a 2. Então, eu posso aplicar aquela mesma regra, ó. Então, vai ficar aqui, menos 0,0 aqui t. Aí, tá vendo esse 2 aqui do expoente? Ele desce também multiplicando. Então, aqui vai ficar 0,002t vezes 2 vezes log de 2, tá? Então, aqui eu tô com uma situação envolvendo log de 2, tá bom? Então, aqui, pessoal, subindo, vai ficar menos log de 2 igual... Esse 2 multiplicado por 0,02 aqui vai dar 0,04. Então, menos 0,04, tá? Aqui vezes t, certo? Vezes o log de 2, tá bom? Agora, pessoal, eu quero achar o tempo. Então, eu vou deixar essa parcelinha que tem o tempo. Tá vendo esse log de 2? Ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, aqui vai ficar menos log de 2 dividido por log de 2 igual a menos 0,04t, tá? Agora, pessoal, qualquer fator dividido por ele mesmo vai dar 1, só que aqui tem um menos, então isso aqui vai virar menos 1, tá? Porque o log de 2 vai embora com o log de 2, vai ficar menos 1. E aqui menos 0,04. Pronto, voltei para o exponencial, tá? Aqui, ó, eu posso isolar o tempo vai ser igual a menos 1 dividido por 0,04 negativo, tá? Isso aqui, pessoal, 1 dividido por 0,04 é exatamente o que nós chegamos aqui, ó, tá? Aí daqui para frente é a mesma coisa. Eu transformo numa fração. Se você estiver fazendo a prova e tiver calculadora, beleza. Se você dividir 1 por 0,04, já vai dar o 25, tá? Ou então, se você não tiver calculadora na hora da prova, que, por exemplo, poderia ser o Enem, né? Numa situação como a do Enem, por exemplo, ou um outro vestibular, ou um concurso público, você teria que transformar esse cara aqui, esse 0,04, em 4 sobre 100. Por que 100? Por conta dos dois números depois da vírgula, eu coloco 2 zeros. Então, isso vai ficar exatamente essa parte final aqui, ó. Então, isso aqui vai dar o 25, que é a nossa referência para poder resolver a questão. Tá vendo? Então, eu fiz a questão de dois modos. Eu fiz a questão usando log e fiz a questão usando exponencial. Mais uma vez, eu digo para vocês, treinem muito a equação exponencial e equação logarítmica. Por quê? Porque elas vão te dar bagagem para chegar e resolver um exercício desse de várias maneiras, várias saídas, tá? E isso fica tão automático que chega na hora da prova você está tranquilo para fazer. Você até vai gastar, às vezes, menos linhas. Aqui eu estou fazendo bem explicadinho, mas eu já poderia ter simplificado algumas coisas ali no começo. Você já poderia iniciar aqui fatorando 4, já tirando log de 1 e por aí vai. Então perceba que na hora de resolver a prova, quanto mais bagagem você tiver previamente, mais fácil ficará para você.
Então, não adianta você querer ir para a prova achando que vai resolver uma questão dessa sem ter treinado muitas questões para você perceber todos os casos e perceber a sua bagagem, melhorar a sua bagagem. Não adianta se você não estiver treinando questões. Por isso que aqui nas nossas aulas a gente está esmiuçando para vocês e também tentando trazer para vocês essas estratégias, porque isso faz toda a diferença na sua preparação. Tá bom, pessoal? Então fechamos essa aula aqui, até a próxima aí.